capítulo 4 de Mateus, tentação de Jesus aqui no deserto, né? Uma palavra forte que nos ensina que se a tentação ela vem e você permanece firme, Deus prepara um banquete para todos que permanecem firmes. Qual é a parte mais difícil? Permanecer firme. Porque nós somos tentados a parar, a desistir, a não ter mais sonhos, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de uma geração que não sonha mais. Vocês sabiam disso? Que não sonham, que não tem expectativa de coisas novas, sabe? E eu acho que o que deixa a gente ativado, vivo, são os sonhos que nós continuamos sonhando. São aquelas coisas que nós não deixamos morrer dentro da gente. Isso é independente de idade, tá, gente? Os sonhos precisam estar vivos dentro de nós para que a gente possa ter algo pelo que lutar, né? E se acontecer, sonhe com outra coisa. Mas mantenha-se sempre sonhando, ok? Vamos lá então? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles te sustentarão com as mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e passaram a servir. Algumas traduções falam que ele deixou por um tempo, né? Porque você vence uma tentação hoje não quer dizer que você está livre do diabo. Ele vai continuar tentando tragar cada um de nós. Mas nós vemos aqui a insistência do diabo para com Jesus, uma tentação com Jesus. Você vê que ele vem a primeira tentação ali e Jesus permanece firme. Mas ele não vai embora. Ele continua tentando. Ele continua tentando, mesmo Jesus ali citando também as escrituras sagradas. E ele continua tentando ali convencer Jesus. Nós vemos também que nem todo deserto é o diabo que coloca a gente lá. Porque os crentes têm uma mania, né, de achar que todo deserto é o diabo. E nem todo deserto é o diabo. Aqui nós vemos claramente que a palavra diz que é o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo, foi o próprio Espírito, porque fazia parte da preparação de Jesus. Então o deserto, ele faz parte da nossa preparação. Para quê? Para ativar a nossa fé. Porque se eu e você não passarmos por situação e vencermos elas, nós não vamos aprender a ter fé. A nossa fé é baseada sempre nos testemunhos das pessoas.
E Deus quer ter uma experiência pessoal com cada um de nós. Porque já pensou se você passar a sua vida toda contando as histórias dos outros? É ruim, não é verdade? Você pode se expressar, não tem problema não. Mesmo estando com vídeo, não tem problema. É ruim, não é? Você ficar toda a vida, quando vai contar... E a sua história? Quando é que você vai contar a sua história? As transformações, os milagres de Deus na sua vida. Para você não ter que viver a vida toda contando as histórias dos outros. E os seus testemunhos de vida enriquecem a vida das outras pessoas. É por isso que até nós precisamos contar testemunho. Das transformações, das libertações, dos milagres, de situações que você passou e conseguiu vencer. Porque imagina um homem sem testemunho, uma mulher sem testemunho de vida. Como vai acrescentar a fé naqueles outros que vão ouvir? Não acrescenta. Entendeu? Tipo, já pensou você contar o testemunho? Rapaz, eu passei num vale que eu pensei que ia morrer. Aí às vezes tem alguém passando num vale que achava que ia morrer. Testemunhar, né? Não, a pessoa já... É. Se esse cara tava passando por isso e quase morreu e tá aqui hoje, então eu também posso. Não é assim? Sim. É assim. Por isso que eu falo das coisas às vezes. Às vezes tem coisas que são diabo? Sim. Tem coisas que são o próprio Deus? Também sim. E tem coisas que somos nós também. Sim, a própria pessoa que causa. Que nós negligenciamos. Não é verdade? Felizmente. Tem coisas que nós negligenciamos, né? Então, quando eu passei naqueles tempos de dores tremendas, que eu achei que eu ia dançar, porque quando você está com um tempo muito difícil, parece que você fica na mente, você fala assim, sei não, hein? Porque tem dor que tira você do eixo. Tira a pessoa do eixo. Então, na minha mente, ali naquele tempo, eu falava, rapaz, sei não, viu? Sei não, viu? Que era dor de... E é difícil sair uma lágrima do meu olho. É difícil sair uma lágrima do meu olho. Era tanta dor que saía lágrima, assim, ó. Dos olhos. Mas ainda bem que, graças a Deus, não aconteceu mais nada. Passou. Mas até você passar, Sim, é um tempo de aflição. Então, quem está, às vezes, passando por isso, sabe que está ali num tempo de aflição, e às vezes, por mais que tenha fé, a pessoa pensa, quando isso vai passar? Mas quando ela vê que alguém já passou por algo semelhante, ela fala, opa, alguém passou. Não da mesma forma, mas alguém passou, porque ninguém consegue medir a dor de ninguém, ninguém consegue medir a dificuldade de ninguém. A cada um é um peso diferente do outro, não é verdade? Então o que acontece? Quando Jesus é levado pelo Espírito, não era para morte, não era para ele ser aperfeiçoado como homem. Era para ele passar aquela situação para aperfeiçoar o seu ministério. Não era algo para desabonar ele. Não. Era algo que era necessário passar no quesito ministerial. Porque todos nós fomos chamados para algo no reino de Deus, tá? Não é só pastores, diáconos, no caso da igreja mais tradicional. No caso da nossa, é os 12, né? Então todo mundo foi chamado para fazer algo. Todo mundo foi chamado. Então, para você se aperfeiçoar e realmente ser alguém que transmite o reino de Deus, nós precisamos ser trabalhados por Deus. Porque nos ambientes a gente se revela. Então veja que quando ele vai... o diabo não tenta Jesus quando ele está jejuando. Ele tenta no final do jejum. Por quê? Mesmo que ele estivesse espiritualmente pronto, e a palavra diz que nós, todo ser humano que tem o Espírito de Deus dentro dele, o Espírito está pronto, a carne é fraca.
Então Jesus estava ali espiritualmente poderoso. Que 40 dias, 40 noites de jejum, ele estava revigorado espiritualmente. Mas a sua carne estava fraca. Bem fraca. Por isso que mesmo muito bem espiritualmente, a gente tem que tomar cuidado com a carne. Aí eu vou entrar no quesito do cansaço, desânimo, preguiça. Porque tudo isso Satanás pode usar contra nós. Você vê aqui, ó. Só para você entender. 40 dias e 40 noites, aí ele sentiu o quê? Fome. Porque era impossível, né? Não sentir fome. Ele é um ser humano, certo? Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Então quer dizer, ele já está fragilizado, o seu corpo, porque faltam os nutrientes. Aí que Satanás aparece. Ele falou assim: vou achar uma brecha para desanimar ele, para tentar pegar ele, ou pegar ela. Então naquele dia que você está menos vontade, com preguiça, com qualquer coisa vai te roubar. Se você não tomar cuidado, qualquer coisa pode te roubar. Consegue compreender isso? Qualquer coisa. Então aqui, você vê que ele vem na estratégia. Você vê que o bicho é danado, né? Ele vem na estratégia. No momento certo. Espiritualmente, Jesus estava muito... Então por isso que você tem que entender às vezes, que às vezes não é sobre oração, não é sobre jejum. Às vezes é no momento que você está abatido. Às vezes uma situação cometeu, você está abatido, aí Satanás vem soprar no seu ouvido. Você, a sua identidade, você, o que vai te ajudar a vencer os dias ruins é você saber da sua identidade. Quem é você no reino de Deus? A sua identidade de filho. Se você souber a sua identidade de filho de Deus, você vai conseguir vencer as tentações do diabo. Porque ele vai vir no momento da sua fragilidade humana, não espiritual. Para tentar te tirar do caminho, para te roubar as tuas promessas, para tentar fazer você falar contra o reino e não permitir que você aprenda com essa situação. Então ele vem e fala assim: você não é filho de Deus? Você não precisa passar fome. Se você diz que é filho de Deus, então o milagre tem que acontecer. Faz essas pedras se transformar em pão. Veja bem, lá no versículo 1 ainda, no 2. Faz com que essas pedras se transformem em pão. Então, Jesus munido da palavra, e é por isso, irmãos, que tem muitas igrejas por aí que hoje não querem ensinar a palavra. Por quê? Porque fica mais fácil manipular as pessoas ao seu bel prazer. Então, uma pessoa que ela aprende a palavra, É muito importante. ela não fica embaraçada em situações, em lugares. Pessoas não conseguem dominar ela, e nem Satanás. Porque você precisa ter a palavra dentro de você, para que nesses dias você possa rebater a acusação do inimigo. Você sabendo a sua identidade, você vai lá e vai usar a palavra contra o inimigo quando ele vier soprar na sua mente. Você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Você não é filho de Deus? Então, faz com que as coisas aconteçam. E você vai usar o quê? A palavra. Você vai usar a palavra, que é o que Jesus disse. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usa a palavra. Ele, munido da palavra, ele não vai usar outro tipo de argumento contra o inimigo. Ele vai usar a palavra.
Está escrito. A identidade de Jesus está em perfeita harmonia. Então ele diz, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então Satanás parte para outra ofensiva. Então ele leva Jesus ao pináculo do templo, como se fosse uma marquise alta, e diz assim, aí Satanás vai tentar corromper a palavra. O que quer dizer? Ele vai usar a interpretação errada da palavra para tentar convencer. Que é feito muito hoje, né? É feito muito hoje isso. Pega um versículo bíblico e utiliza de uma forma errada. Por exemplo, João 10:10. O que está escrito lá? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O que é usado nesse contexto? É usado para com o diabo. O diabo faz tudo isso. O diabo faz tudo isso, não faz? Mas ali não está falando diretamente do diabo. Ali está falando dos falsos pastores. Dos falsos pastores que vêm, e tem muito hoje, tá? Não é pouco, parece que multiplicou essa raça ruim. Tem muito. Esses abençoados, para não dizer outra coisa. Não vou falar outra coisa, porque vai que alguém manda esse vídeo para outros lugares aí. Mas uma raça ruim que só pensa em si, só pensa em dinheiro, para tomar o dinheiro do povo, ao seu bel prazer, e usa às vezes os contextos para aprisionar as pessoas, viu? E aí não ensinam verdadeiramente a doutrina, as pessoas ficam presas naquelas coisas e nunca muda de vida porque fica ali com aquela vida morna. Servindo o homem. Morta. Servindo o homem, mais do que a Deus. Os homens que Deus coloca a gente precisa honrar? Sim. Mas é primeiro o Criador. Porque se você honrar a Deus, você vai honrar os homens. Lógico que você precisa honrar os homens, porque Deus você não vê. Mas a lógica da palavra é você desenvolver crescimento cada dia mais. O crente não pode ficar do mesmo jeito. Cada tempo ele tem que desenvolver mais o crescimento espiritual dele. Então, se você não tomar cuidado, você não se aprofunda e acha que porque você vai citar alguns textos bíblicos vai mudar alguma coisa na sua vida. Você pode citar, a palavra tem poder? Tem, por si só. Você citando um texto, esse texto vai ecoar poderosamente no coração de outra pessoa, porque a palavra tem poder. Mas se você não acreditar dentro de você, ela não muda você. Você cita a palavra, mas ela não muda. Igual Satanás aqui. Ele leva e fala assim, ó, está escrito, se joga aqui, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ter respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Então Satanás citando texto bíblico. Salmo 91, 12 e 13. Mas ele acredita de todo o coração dele? Ele sabe que Deus pode fazer. Mas o que ele quis? Ele quis induzir ao erro através da palavra. Você não está escrito aqui? É igual uma pessoa que ela negligencia a sua vida e fica achando que Deus tem que resolver os seus problemas. Entendeu? Faz alguma coisa de errado e quer que Deus resolva os seus problemas. O cara sai daqui, pega o carro, passa no farol vermelho, tomou uma multa. Ele vai orar a Deus. Deus. Tem gente que ora até por isso, não ora? Eu tomei uma multa, Deus. Mas quem foi que foi lá passar o farol vermelho? Não foi a pessoa? Como se Deus tivesse uma obrigação de resolver aquilo que você decidiu. Então Satanás tentou induzir. Por quê? Porque a pessoa vê um texto bíblico aqui escrito, né? Fala assim, aos seus anjos dará ordem ter respeito, então eu posso me jogar. Hã? Que não vai acontecer? Não. É diferente você ter uma fé, por exemplo. Você ter uma fé, você mora num segundo ou terceiro andar de um prédio.
segundo ou terceiro andar do prédio. De repente, a gente já viu muitos vídeos na internet de pessoa que cai e não morre. De repente tá lá, pegou fogo, você não tem pra onde correr, só tem a janela. Você vai lá e você fala, vou pular. Não tem outra saída. Solução. Senhor, me ajuda, Pai. Na hora a gente nem sabe o que orar. Vai dizer, Senhor, me ajuda. Aí o Espírito Santo que nos ajuda a orar, traduz para Deus. E aí você vai lá e se joga. Porque não tem jeito. Aí de repente você cai lá e não morre. Às vezes só quebra um braço, que é consequência da queda, ou uma perna. Ou às vezes sai ileso. Mas é uma coisa que você não esperava. Tive que fazer. Você teve que fazer, aconteceu. Você não estava esperando. Diferente de você subir num prédio e dizer assim, está escrito na palavra, que aos seus anjos estará ao teu respeito. Eles vão me pegar. Aí você vai lá e pula. Ah, Deus vai me pegar. Vai pegar muito. Você vai se esborrachar lá no chão. E às vezes pode ser até pior, uma queda até pior do que se você pulasse pressionado por um fogo, por um acontecimento que fugiu do teu controle. Amém? Veja só. Então o Satanás ele tenta manipular a palavra, né? Então Jesus ele usa mais uma vez a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não ficar tentando a Deus. Não ficar colocando Deus à prova. Ficar tentando, fazendo coisa errada e achando que Deus vai livrar toda vez a pessoa. Mas não, isso é enganação do inimigo. Uma hora Deus vai jorrar com a sua justiça sobre nós. A justiça de Deus vai vir sobre as nossas vidas se nós ficarmos tentando a Deus, achando que vai ficar fazendo as coisas e Deus vai ficar dando livramento. Uma coisa é algo corriqueiro, sem querer acontecer. Uma coisa é você ficar provocando. É você ir lá futucar uma casa de vespa e achar que as vespas não vai te picar. Abelha, né? Ou a abelha. Ela vai te picar. Porque você foi lá danadinho provocar as bichinhas. Até porque a abelha, ela dá uma picada só. Não é, Ian? Depois ela morre. Não é assim? Você que gosta de ver. Se for matar ela, o ferrão fica grudado. Só dá uma picadinha. Então a abelha, ela não pica ninguém do nada. Não, ela não vai picar ninguém do nada. Alguém foi mexer. Mas se eu for mexer dela. Ela pica como último recurso. Se você deixar ela ali, ela vai voar, vai coisar. Ela não vai, porque ela não quer morrer. Agora, se tu tentar bater nela, ela fala, eu vou levar ele junto. Ou se eu não levar ele junto, eu vou dar uma dor nele. Pra ele aprender. Eu morro, mas tu se dança. Se for alérgico, você tá enrolado. Picadinha da abelha? Dói é muito sério. Dói. Uma mordeu meu beijo, eu tava tomando um copo. Ela toda enrolada. Toda latinha, eu peguei a coca pra tomar, não sei como foi que ela entrou, ficou Na beirada. bem na beirada, por dentro. Ixi. A abelha picou. Então aqui, ó, ele tenta influenciar na identidade de Jesus. Jesus poderoso espiritualmente, mas estava debilitado por causa do corpo. Então, Satanás ele usa, né, dessa debilidade para nos roubar de Deus, para ficar te afastando de Deus. E uma pessoa, quando ela não se alimenta de Deus, da palavra de Deus, ela vai definhando. Depois, para ela absorver de novo a mensagem, é difícil. Quanto mais a pessoa fica longe da presença, mais ela tem dificuldade de ouvir a palavra. É verdade. Não é? É verdade. Mais dificuldade ela tem de participar. Vai ficando ruim pra pessoa, não consegue mais assistir, ouvir a palavra. Vai ficando incomodado, sem paciência. E a palavra, quanto mais você assiste, mais você vai ficando com vontade. Isso. E quanto menos você ouve,
menos vontade você tem de ouvir. Menos vontade você tem de ouvir. Não quer dizer Você vai tentando, parece que tenta esconder, né? Porque a carne, né? A carne tá ativada, a carne tá ganhando. O espírito tá enjaulado e a carne tá reinando. E o espírito tá lá enjaulado e a carne reinando, gritando. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de voltar para a igreja, para voltar a ouvir mensagem, às vezes até louvor. Por quê? Porque a carne está reinando sobre ela. Então vamos lá, para a gente finalizar e não demorar muito. Hoje eu quero ser o mais breve possível. Então veja só. Então ele tenta na identidade, depois ele tenta na confiança. E por último, ele vai tentar o checkmate, que é na ganância, tentar achar que Jesus era alguém ganancioso. Então ele diz assim, ele leva Jesus um monte muito alto e ele mostra os reinos do mundo. E aí ele diz, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então não era só adorar, tem que ser prostrado, humilhado diante de Satanás. E quantas pessoas Satanás já não humilhou? Não está prostrado diante de Satanás, por quê? Porque ele acha que está ganhando. Satanás mostrou os reinos a Jesus e disse assim, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Satanás, ele humilha mesmo. E ele oferece, viu? E as pessoas têm uma sensação falsa de alegria, de conquista, mas não vê que está sendo roubado. Roubado do próprio Deus. Roubado de viver para Deus. É uma falsa alegria, uma falsa conquista. E o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? O que adianta? O homem ganhar tudo nessa terra e perder a sua salvação. Então Satanás, ele foi estrategista, ele vai tentar naquilo que a humanidade mais ama, na ganância da humanidade. Ele vai tentando com o seu jeitinho, se não dá certo, ele dá a cartada. Ó, se você me adorar, eu começo a te dar as coisas. Eu começo a te dar uma falsa sensação de prosperidade. Porque a ninguém de Satanás vai assustar. Se Satanás aparecesse para alguém com um chifre, com um rabo, todo mundo corria. Todo mundo corria. Então ele vem das melhores formas para seduzir a pessoa. E você acha que é interessante Satanás assustar alguém rápido? Ele assusta, sabia? Assusta. Mas a intenção dele não é assustar ninguém rápido. Porque a pessoa vai correr para Deus. Então ele vai dando corda. Vai dando corda. Para quê? Para cada dia mais a pessoa se enlaçar. E se perder dentro dela. Se perder na fé dela. Se perder na crença dela. Se perder a um ponto dele achar que não tem volta mais. Aí quando ele extrai tudo da pessoa, quando a pessoa pensa que está no auge de tudo, ele vem. Por quê? Porque a pessoa agora já está envergonhada. Porque ela já cometeu um monte de coisa por aí e ela fica, será que eu sou digno de voltar? É isso mesmo. Será que vão me receber? Começa um questionamento aqui. Ou ele tenta apostatar a pessoa perder a fé, não acreditar mais na palavra, não acreditar mais nas pessoas, que aí a pessoa ela cai em não cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ela perde a crença nas pessoas. Por quê? Porque ela já está tão aprofundada que ela acha que não pode mais voltar. Então o que ela continua fazendo? Se sujando mais ainda, porque para ela acredita que não tem mais jeito. Como se não tivesse jeito. Então Satanás, ele usa dessas artimanhas. E aí vem Jesus e diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto.
Então, quando Jesus ele lança mais uma vez a palavra, e ali Satanás ele percebe que não tinha brecha com Jesus, o que ele faz? Ele deixa Jesus. Por quê? Porque Jesus resistiu. Isso é resistir. Não é a primeira tentação cair. Resistir está falando, se alguém vier contra você, você vai até que a pessoa canse e não venha mais. Isso é resistir. Às vezes a pessoa fala, eu resisti. Como assim resistiu? Na primeira tentação já caiu, então você não resistiu. No primeiro cansaço a pessoa Já caiu. não quero mais, eu não vou me esforçar. Eu não... É igual o cara quando tá com vício, né? Se o cara não lutar, ele não sai do vício. Lógico. É uma guerra constante. É uma guerra constante. Aí a palavra diz que o diabo deixou ele. Em algumas traduções vai falar que deixou temporariamente. E aí vieram os anjos e passaram a servir. Então às vezes tem muita gente querendo ser servido sem vencer as tentações. Então, como Jesus estava fragilizado lá, o corpo, não o espírito, quando ele passou por toda essa tentação, e aí os anjos veio e serviram Jesus. Mas ele precisou ter a mensagem, a palavra dentro dele para ele poder lançar e confrontar Satanás. Né? Porque se ele não tem a mensagem dentro dele, ele não consegue confrontar Satanás. Se a sua identidade de filho não estiver consolidada dentro de você, você não conseguirá passar pelas dores da vida. Porque elas vêm. As dificuldades vêm. E nem sempre vêm por Satanás. É Jesus, é o próprio Espírito te tratando, nos fazendo evoluir. E nós passarmos a ser a Bíblia que o mundo lê. Testemunho vivo. As pessoas olharão para a pessoa e vai dizer assim, mas essa pessoa passou por tanta luta, mas permaneceu firme. Esse é um homem de fé. Quando a gente olha para os homens de fé da Bíblia, como é que a gente identifica os homens da fé da Bíblia? Foi por causa do testemunho de vida deles. Não é verdade? Verdade. Você vai ver Abraão, quando falar de Abraão, pai da fé, você vai olhar para a vida de Abraão e falar, pai Abraão passou por isso, passou por aquilo, né? De idade, e confiou que Deus ia dar um filho. Qualquer outra pessoa não ia, por causa que era humanamente impossível. Aí você vai ver Isaac, você vai ver Jacó, aí você vai ver Moisés, aí você vai ver Josué, aí você vai falando assim, rapaz, esses caras foram de fé. Os apóstolos. Por isso que você vê e você identifica um homem de fé. Uma pessoa que não consegue vencer nada e sempre está caindo, em vez de ficar em pé, você fala, não. Isso daí não tem fé não. Porque toda vez que a batalha bate na porta, ele está prostrado. É um mês na igreja, um mês na igreja, 3 meses no mundo. É um mês na igreja, mais 4 meses no mundo. Passou uma luta, foge de Deus. A luta passou, volta para a igreja. Aí daqui a pouco passa uma temporada na igreja. Aí vem outra luta. Ah, Deus não está me ajudando. Volta para o mundo. E aí nunca vai estabelecer-se no reino. Eles ajudam o tempo todo, de mas a Deus. pessoa tem que fazer a parte. Com certeza. Tem que fazer a sua parte. Eles ajudam a gente o tempo todo. E é isso. Amém?